Boa tarde, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, encarceramento em massa é solução contra o crime? Vou explicar um pouco o porquê da relevância desse tema e de por que nós escolhemos essa questão para debater hoje. É uma política que atravessa muitos países. A ideia de que você tem que aumentar o grau de repressão do Estado, aumentar a punição contra os crimes, aumentar, portanto, o número de pessoas presas para poder combater hoje a crescente criminalidade em várias nações. Isso ocorre nos Estados Unidos, isso ocorre no Brasil, isso ocorre em países europeus, isso ocorre na Rússia, isso ocorre na China. Portanto, todos os continentes têm vivido políticas de repressão em massa que têm levado a um crescente encarceramento das pessoas. Para que nós possamos discutir esse tema de tanta relevância, nós temos que abordá-lo historicamente. A política de encarceramento em massa começou há aproximadamente 40 anos. Teve como local, como país, a inaugurar essa política como estratégia os Estados Unidos, o governo do presidente republicano Richard Nixon, que em 1971, ao declarar guerra às drogas, começou uma nova estratégia, que é essa estratégia do encarceramento em massa. É claro que antes do Nixon já existiam prisões, e é claro que essas prisões se voltavam fundamentalmente contra os pobres. No caso dos Estados Unidos, além de se voltar contra os pobres em geral, se voltava especialmente contra os negros. O mesmo acontecia no Brasil, o mesmo acontecia em todos os países do mundo, em quase todos os países do mundo. Os pobres eram a maior parte dos que iam presos, e especialmente daqueles países que tiveram uma herança escravocrata ou uma herança colonial, suas populações não brancas eram o alvo principal do encarceramento. Mas essa política só passou a se transformar numa estratégia quando o Nixon resolve declarar guerra às drogas. Por que Nixon declara guerra às drogas? E aí tem uma questão política que muitas vezes é oculta das pessoas. Vamos nos recordar que nos anos 60, os governos norte-americanos enfrentavam duas grandes frentes de oposição. Uma delas era a Guerra do Vietnã, uma enorme mobilização, especialmente da juventude, contra a Guerra do Vietnã. Era uma manifestação de centenas de milhares de pessoas. A outra frente de oposição, poderosíssima, era o movimento negro norte-americano. Era um movimento pelos direitos civis, era a organização e a auto-organização das comunidades negras e o surgimento de grupos influentes como o Partido dos Panteras Negras, que questionavam, que combatiam, que enfrentavam o regime de supremacia racial e de segregação que imperava nos Estados Unidos. E era, portanto, também nesta frente que se confrontava o establishment americano. Quando Nixon declara guerra às drogas, ali havia uma estratégia bolada para atacar essas duas frentes. Era a ideia de fazer um link, um vínculo entre esses dois grandes grupos, o movimento contra a guerra e o movimento negro, com as drogas, tentando lhes retirar legitimidade, associando o movimento contra a guerra aos hippies e à maconha e associando os negros à heroína. Esse foi um movimento calculado. Isso não sou eu quem diz, não é nenhum historiador, pesquisador ou jornalista de esquerda. Isso é a declaração de um ex-assessor do presidente Richard Nixon, chamado John Ehrlichman, que em uma famosa entrevista declarou que essas foram as contas feitas antes de ser lançado o movimento de guerra às drogas. E, além disso, houve operações do FBI devidamente registradas e que foram divulgadas durante investigações do próprio Congresso americano. Houve operações do FBI e outras agências de repressão dos Estados Unidos para facilitar, para plantar, para disseminar certos esquemas relacionados às drogas nas comunidades negras, com o único intuito de poder criminalizar os Panteras Negras e outros grupos que lutavam contra a segregação racial e contra a supremacia branca. Portanto, o discurso guerra às drogas tem essa etiqueta política.
ela é parte de uma estratégia de criminalização dos movimentos sociais nos Estados Unidos. Mas não é só isso. É também parte da lógica dos estados oligárquicos quando a desigualdade de renda e riqueza vai se aprofundando, especialmente no período econômico que se convencionou chamar de neoliberalismo. É evidente que a adoção do neoliberalismo, a enorme concentração de renda e riqueza nas mãos de poucos, com o empoderamento de grandes oligopólios financeiros e a consequente perda de renda relativa e a crescente desigualdade de renda e riqueza e empobrecimento de uma grande parte da população, que passa a estar excluída da economia, que passa a estar excluída dos direitos sociais que são cortados pelos estados durante o neoliberalismo, é evidente que numa situação como essa, a resposta que o Estado oligárquico tem a dar para controlar esses grupos sociais é a repressão. Quando as pessoas não têm oportunidades de trabalho, quando seus direitos sociais são cortados, quando os gastos públicos são diminuídos, quando as pessoas estão condenadas a uma situação de miséria e de marginalização, quando não tem mais como alimentar seus filhos, quando já não podem mais ter acesso à educação pública e à saúde pública, é evidente que numa situação como essa vai proliferar o crime. Vai proliferar não um crime organizado, vai proliferar qualquer tipo de crime, porque as pessoas vão lutar pela sua sobrevivência com os instrumentos que tiverem às mãos. E o Estado, que na lógica do neoliberalismo já não tem mais qualquer intenção e já não sofre mais qualquer pressão real para realizar políticas inclusivas, é evidente que esse Estado será cada vez mais repressivo. É claro que esse Estado adotará políticas cada vez mais repressivas. E é claro que o punitivismo passa a ser a marca do aparato judicial. Portanto, o encarceramento em massa, nascido de uma estratégia política do governo Richard Nixon, se dissemina como a lógica penal dos estados capitalistas, e não só dos estados capitalistas, durante o período do neoliberalismo, no qual crescem a desigualdade de renda e riqueza. A população carcerária cresce praticamente no mundo inteiro, com exceção daqueles países nos quais a desigualdade de renda e riqueza não se aprofundou, ou pelo menos não se aprofundou de forma grave, como é, por exemplo, o caso do norte da Europa e outras nações. Mas nos países onde essa desigualdade se aprofundou, esses países tiveram como resposta o agravamento das suas políticas penais, o aprofundamento da repressão e um enorme crescimento da população carcerária, sem qualquer redução da criminalidade. Sem qualquer redução da criminalidade. Eu vou dar como exemplo o próprio Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo que mais encarcera ano a ano. Só é superado pela Indonésia. E continuamos a ser o recordista mundial em homicídios, com ao redor de 60 mil homicídios todos os anos. Isso é uma demonstração de que essa política repressiva tem muito mais a ver com a contenção social, com o ataque social contra aqueles que ficam à margem do processo econômico, do que propriamente com a intenção de resolver a criminalidade. A origem da criminalidade, afinal de contas, está na própria exclusão social, está na situação de miséria e pobreza, está na situação da falta de direitos educacionais, na falta de direitos sociais, de forma geral. Essa política do encarceramento em massa se transformou verdadeiramente numa guerra geral contra os pobres. Essa sua lógica é exercer crescentemente a violência do Estado contra os excluídos, contra os oprimidos, contra os marginalizados. Ao invés de grandes políticas inclusivas, educacionais, de saúde, de cultura, de emprego, o que os estados capitalistas têm a oferecer é mais repressão. É a política da intolerância, é a política do isolamento. E a transformação das cadeias, para além de lotadas com
centenas e centenas de milhares de pessoas que cometeram muitas vezes pequenos crimes, crimes não violentos, para além de lotadas, essas cadeias são transformadas em verdadeiros depósitos de gente. As pessoas são jogadas na cadeia e não há políticas de recuperação social, não há políticas de educação, não há políticas de reinserção. É pura e exclusivamente uma lógica de repressão. O encarceramento em massa tem outros agravantes. Vou retornar aos Estados Unidos, porque ele é o exemplo mais cristalino, mas também pode se aplicar ao Brasil, pode se aplicar mesmo a países da Europa, como Portugal, Irlanda, pode se aplicar, em outro contexto, à Rússia, ou mesmo à China. Nos Estados Unidos, o encarceramento em massa, para além da guerra geral contra os pobres, é uma guerra geral contra as minorias raciais, em especial os negros e os latinos. Para vocês terem uma ideia, a população negra nos Estados Unidos é de apenas 13%. E a população latina, de 17%. Os dois grupos somados, portanto, equivalem a 30% da população norte-americana, mas correspondem a 60% dos presos. O dobro da sua representação na população americana. 60% dos presos norte-americanos são negros ou latinos. 32% dos presos norte-americanos são negros. E cada vez mais mulheres. Cada vez mais mulheres. E não se trata lá, como aqui no Brasil e em outros países, apenas da prisão como instrumento contra essas minorias raciais. Quando essas pessoas saem da cadeia, se elas sofreram condenação, elas não têm direito ao emprego público. Elas não têm direito às políticas sociais. Elas são completamente marginalizadas. É uma maneira, é um instrumento de aprofundamento da exclusão. É uma nova segregação racial, como disse uma importante estudiosa norte-americana, Michelle Alexander, autora de um livro importante a respeito do encarceramento em massa. Nos Estados Unidos, o número de presos cresceu desde 1985 500%. No Brasil também. No Brasil, de 2001 para cá, nós tivemos um crescimento de mais de 120% no número de presos, sem redução da criminalidade. Essa política também na China, também na Rússia, também em vários países da Europa, em vários países da América Latina, da Ásia, da África. A Indonésia prende muito. Todos os países onde a desigualdade de renda começa a crescer, a desigualdade de riqueza começa a crescer, a resposta é a repressão contra os grupos sociais marginalizados. E é uma resposta que atinge principalmente nesses países as minorias raciais. E no caso do Brasil atinge uma maioria racial, que é a população negra. A população negra é a grande vítima do encarceramento em massa. Não apenas por sua condição de pobreza, constitui a maioria dos pobres do país por conta da herança escravocrata, mas também porque há claramente uma lógica racista no encarceramento em massa, uma lógica de estigmatização de um determinado grupo social por antinomia, para fixar a hegemonia cultural e moral da elite rica, que é majoritariamente branca. Ainda que aqui no Brasil a segregação racial não tenha tido, pós-escravidão, uma característica supremacista, não tenha se institucionalizado em leis e estruturas de segregação estabelecidas, como foi o caso dos Estados Unidos, aqui há o racismo impregnado no funcionamento do Estado, da economia e da sociedade do país. E, portanto, o ataque aos negros e o ataque a determinadas minorias raciais corresponde a um instrumento de consolidação da hegemonia burguesa e branca desse país. É um instrumento também com essa lógica. Nós temos outros dados importantes que eu vou passar para vocês, que são interessantes. Os Estados Unidos têm 5% da população mundial e 23% de todos os presos do mundo. Para nós vermos o peso que o encarceramento em massa adquire. Querem ver um outro dado? E dessa vez um dado sobre o Brasil e que revela
no estado mais desenvolvido da federação, como funciona o encarceramento em massa, a população negra de São Paulo é ao redor de 30%. E sabe qual é o percentual de negros presos no sistema prisional brasileiro? 54%. São números reveladores, tanto do fracasso do combate ao crime, como das características do encarceramento em massa, contra os pobres, contra os negros, contra as demais minorias raciais. Não se trata apenas de um instrumento errado de combate ao crime, se trata de um instrumento de estabelecer e consolidar uma determinada hegemonia de classe, que embute também uma hegemonia de raça e, em certa medida, uma hegemonia de gênero nos Estados Unidos. Isso é claro. A crescente participação das mulheres na população carcerária norte-americana. No Brasil também ocorre isso, ainda que em menor grau. As mulheres são cada vez um percentual maior dos presos dos Estados Unidos, provocado por uma série de razões, entre elas leis, curiosamente, como a da delação premiada dos Estados Unidos, que leva à seguinte situação: quando um casal, por exemplo, é preso, o rapaz é um traficante, a mulher é apenas sua namorada, ela, por estar com ele, no caso de ele ter sido detido em posse da droga, no carro, no apartamento dele, são presos os dois. Ela é considerada cúmplice do crime porque estava junto com o suposto criminoso. Pela lei da delação premiada, o namorado, o marido, que eventualmente pode entregar alguém porque ele está envolvido com o tráfico de drogas, ele faz a delação premiada e sai da cadeia. Ela, que foi presa por uma cumplicidade objetiva, por conta da legislação de vários estados americanos, e não tem a ninguém para entregar porque ela não tem participação na suposta atividade criminosa do companheiro, ela continua presa. Ela vai cumprir sua pena. Isso é uma das razões, vejam só que razão. Essa é uma das razões pelas quais a população carcerária feminina nos Estados Unidos cresce. Então nós temos aí também uma crescente opressão de gênero a partir do encarceramento em massa. Essa é, portanto, uma agenda fundamental do mundo hoje. E é um debate fundamental que as forças progressistas devem travar. Não se pode passar em brancas nuvens sobre esse tema. Diversas iniciativas são tomadas por vários países. Não é uma unanimidade, não há homogeneidade no encarceramento em massas. Mas é a política repressiva fundamental nos países nos quais reina uma crescente desigualdade de renda e riqueza. Aqui no Brasil foram tomadas medidas, leis e providências durante o período que vai de 2003 até 2016 para tentar atenuar um pouco o encarceramento em massa. Inclusive uma nova lei contra as drogas em 2006. Mas o fato é que o aparato judicial, que é quem determina como a lei é aplicada, o aparato judicial e policial, ele é todo imbuído na lógica do encarceramento em massa. É imbuído na lógica punitivista, é imbuído na lógica da perseguição aos pobres. Afinal de contas, quem é que ocupa os cargos na justiça, no Ministério Público e no comando da polícia? São pessoas de classe média alta, que tiveram tempo de estudar, que durante anos e anos e anos se prepararam para concursos. E esses estamentos possuem majoritariamente, é claro que há muitas exceções, mas possuem majoritariamente uma lógica punitivista. Tolerância zero, guerra ao crime, lei dos crimes hediondos. Estão lembrados? No Brasil, nos anos 90, foi estabelecida uma lei dos crimes hediondos. E isso significou um aumento dramático do punitivismo, das dificuldades para os presos adquirirem o direito à progressão penal. E vocês acham que são crimes bárbaros que estão sob o foco do encarceramento em massa? De jeito nenhum. Aqui no Brasil, apenas 12% dos presos estão na cadeia por homicídio. O resto todo está por crimes contra o patrimônio ou por tráfico de drogas. Em geral, o pequeno tráfico de drogas. Pequenos furtos, pequenos roubos e tráfico de droga, pequenos tráficos, as pessoas que servem de mula, que são presas nos aeroportos, nas rodoviárias, nas fronteiras, nas cidades. O grande contingente de presos nos Estados Unidos, no Brasil, na China, na Rússia, que são vítimas do encarceramento em massa, é a ralé. É o povo pobre, é o povo negro, é o povo latino, é o povo indígena. São os grupos sociais excluídos
pelo neoliberalismo, excluídos por um determinado modelo, por um determinado tipo de desenvolvimento capitalista. E as cadeias, transformadas em depósitos de gente, viram escolas de crime, porque esses pequenos criminosos acabam aprendendo com os grandes, porque não há política para as cadeias. As cadeias são transformadas em verdadeiros infernos, superlotados e sem qualquer tipo de política social, no Brasil, nos Estados Unidos e nos demais países que praticam encarceramento em massa também. São uma não-gente aos olhos das classes dominantes, os que estão nas cadeias. E ali aí é uma escola do crime. Os pequenos aprendem com os grandes. Entram pequenos traficantes, entram pequenos ladrões, entram pessoas que fizeram furtos famélicos e saem criminosos muito mais empoderados, com articulações, com crime organizado, submetido a grandes grupos criminosos, como é o caso do PCC aqui em São Paulo, do Comando Vermelho e outros no Rio de Janeiro. Essa é a estrutura que o capitalismo desenvolveu, a estrutura penal que o capitalismo desenvolveu durante o neoliberalismo, que guerreia contra os pobres e cria escola do crime nas cadeias, para em seguida aumentar a repressão e a legislação repressiva e estabelecendo um ciclo vicioso contra as pessoas mais simples, contra parte da classe trabalhadora, contra os negros, contra as mulheres negras em especial. Esse ciclo, essa ofensiva, essa guerra contra os pobres deve ser combatida, discutida e combatida. Não é possível que se aceite tranquilamente esse sistema do encarceramento em massa. Esse sistema do encarceramento em massa é uma das características mais perversas do capitalismo nos tempos de hoje. E, portanto, deve estar presente, repito, numa boa agenda progressista. Eu aqui me despeço, até a próxima sexta-feira. Peço a vocês, se gostaram do programa, que difundam, que compartilhem, que debatam e que também façam sua assinatura solidária de Opera Mundi, porque afinal a imprensa independente, ao contrário dos grandes monopólios, depende da ajuda dos leitores para continuar seu trabalho. Boa tarde e até a próxima.